Antes de começar, queria mandar um beijão para a Natália, para a Elisa, para a Isabela. Dizer que eu amo vocês demais. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, que toda honra, glória, louvores e ações de graças sejam dirigidas a Ti. Pai, que a Tua palavra possa ser escrita em nossos corações. Vem derramando sobre nós a Tua presença. Espírito Santo, enche-nos da Tua presença e nos dê entendimento e compreensão das Tuas palavras. É assim, Pai, que humildemente nós Te oramos, Te louvamos e Te agradecemos. No nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez, bem forte. Você que está em casa, faça a mesma coisa. Amém, amados? Eu coloquei 3 cadeiras aqui. E cada cadeira representa uma coisa. E Mateus vai representar todos nós. Amém? Mateus é um representante da humanidade agora aqui. Moral, né? A cadeira que Mateus está sentado agora chama-se livre-arbítrio. Como é o nome dessa cadeira? Livre-arbítrio. Essa segunda cadeira se chama pecado. E essa terceira cadeira se chama consequência. A primeira, como é o nome da primeira? Livre-arbítrio. A segunda, pecado. E a terceira, consequência. Amém? Deus, quando nos criou, desde Adão e Eva, nos fez sentar na cadeira chamada livre-arbítrio. O que é que significa livre-arbítrio? Você ter liberdade de tomar as suas decisões. Você ter a liberdade de fazer as suas escolhas. Deus é tão maravilhoso de um jeito e nos ama tanto, que podia muito bem nos criar e colocar uma programação em nós que todos nós iríamos adorá-lo sem questionar. E não teríamos outra opção a não ser adorá-lo. Mas o Senhor não quis isso. Nos criou, nos deu esse livre-arbítrio, essa escolha, essa qualidade, essa faculdade para nós, de escolhermos, louvarmos, adorarmos, estar na presença dEle, ou também fazer o quê? Rejeitá-lo totalmente. Então esse livre-arbítrio que Deus nos deu, nos dá a opção de escolhermos Deus ou rejeitá-lo. Em sua infinita sabedoria, Deus nos deu livre-arbítrio, Deus nos deu a capacidade de escolhas, mas Ele começou a colocar uns certos limites. Emerson, mas para que o certo limite? Por que é que Deus nos dá essa capacidade de escolha, mas começa a nos informar coisas para a gente não fazer? E aqui é algo interessante. No jardim do Éden, qual era a única lei que Deus estabeleceu para Adão e Eva? Não comereis do fruto do conhecimento do bem e do mal. Yasmin está se garantindo demais. A única lei, o único limite que Deus colocou para Adão e Eva foi: não comereis do fruto do conhecimento do bem e do mal. O que aconteceu com Adão e Eva? Cruzaram esse limite. O nosso púlpito aqui representa os limites colocados por Deus. Amém? O nosso púlpito representa os limites colocados por Deus. Por conta dessa travessia que Adão fez, veio o pecado na vida da humanidade,
e nós sofremos a consequência disso. Adão foi para o mundão, foi jogado no mundo. Deus começou aquela história todinha com Abraão, com Isaac e Jacó. Foi o povo para a escravidão. Quando voltou da escravidão, o Senhor já não deu mais um limite, mas deu quantos? Quantos? Quantos limites Deus colocou para o povo que estava vindo do Egito? Os 10 mandamentos. Mas Emerson, o que é que representa essa lei, esses mandamentos que Deus nos deu? O fato de transgredirmos, atravessarmos essa linha, o fato de cruzarmos essa linha, o que é que acontece com a gente? E aqui vai a palavra para nós. Queria que você abrisse sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 12. Como é o nome dessa cadeira? Livre arbítrio. Você tem a liberdade de fazer as suas escolhas. Deus começou a nos dar 10 limites, chamadas leis, os 10 mandamentos. Emerson, o que é que representa o pecado? Quando eu atravesso um desses limites. Quando eu não pratico um desses limites. O que é que está escrito aí? Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aí, Teta. Aí, pastor, para nós. Uma coroa, cara. Uma coroa. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de ter havido concebido, dá luz ao pecado. Mas Emerson, essas leis que Deus colocou para nós, não é para restringir a nossa liberdade de escolha? Essa lei que Deus colocou, como é que Deus nos dá um livre-arbítrio, uma capacidade para a gente escolher as coisas, e ao mesmo tempo começa a colocar limite para nós? Isso não é um contrassenso de Deus para nossas vidas? Por isso que muita gente fala, eu não vou ser crente não, porque ser crente é ser escravizado. Ser crente é não poder fazer isso, é não poder fazer aquilo, é não poder fazer aquilo outro. Mas aí é que o povo se engana, porque as leis que Deus colocou para nós, foi porque Ele nos ama demais, e quer nos livrar de todo o mal. Por que Deus quer que a gente não cruze esses limites? Porque cruzando esse limite, enquanto a gente está só no pensamento, enquanto as coisas ainda estão só no nosso coração, na nossa cabeça, nessas provações, nessas tentações que o inimigo coloca contra a gente não fez nada, porque o limite ainda não foi atravessado. Muitas meninas falam comigo, você está passando isso e isso por minha cabeça. Aí eu disse, ei meu filho, você não está só não. Aí o cara disse, por quê? Porque está passando na minha do mesmo jeito. E o que é para nós? A gente não cair nessa história. Mas eu estou sendo provado nisso. Eu disse, eu também. Eu estou sendo provado naquilo. Eu disse, eu também. Nós estamos sendo provados. Agora o que é para nós? A gente não cruzar o limite de Deus e sentar na cadeira do pecado. Porque na hora que a gente cruza o limite, o pecado vem sobre nós. O pecado vem sobre nós. O fato de atravessarmos o limite, não seguirmos as leis que o Senhor nos coloca para nos proteger, você vai entender lá no final, porque é que Deus colocou esses limites para nós. Ele só colocou esses limites porque nos ama
demais. E não foi para tirar a sua liberdade, foi para te proteger. Quando você está no mundo e acha que essas leis é para te escravizar, quando você vem para a presença do Senhor, você vê que todas essas leis foram simplesmente para te proteger de todo mal. E aqui, Mateus, humanidade, cruza as leis do Senhor e comete e senta na cadeira do quê? Do pecado. Mas qual o pagamento que o pecado nos dá? Qual é o salário do pecado? A morte. Quando você cruza essa linha, que você sai dos limites de Deus, que você peca, o pagamento por esse pecado é o quê? As consequências do pecado é a morte. Mas Emerson, é morte só fisicamente? Morte espiritual, morte física, doenças, falência, depressão, ansiedade, consequência de quê? Do pecado. Quanto mais a gente peca, mais nós começamos a colher as consequências dos nossos pecados. Mas Emerson, eu pedi perdão a Deus. Eu pedi perdão a Deus, eu cometi esse pecado, eu sentei nessa cadeira, eu saí desses limites. Deus vai me livrar da consequência do pecado? Eu nunca vi na Bíblia uma história de um homem de Deus sequer, que pecou e Deus livrou ele das consequências do pecado. Perdoou? Perdoou. Mas a consequência do pecado estava sobre a vida. Veja o homem segundo o coração de Deus. Quem era? Quem era o homem segundo o coração de Deus? Davi. Cantou salmos e salmos e melodias. No dia que ele cruzou uma das leis do Senhor, chamado não adulterarás, Deus julgou ele e disse: você vai morrer. Ele se arrependeu dos seus pecados, mas começou a ter a consequência de quê? Não teve a consequência maior que a morte, foi livrada disso. Mas o restante, um dos filhos de Davi quis matá-lo, outro filho teve relações sexuais com a irmã, e aqui a desgraça se abateu na vida de Davi, na casa de Davi, que era rei. Pra vocês terem uma ideia, o filho de Davi quis invadir Jerusalém, ele lavou para não ser morto. Ele caminhando no rio, tinha um cara de longe só jogando pedra, e toda pedra que ele jogava tinha uma mão tão boa que pegava na cabeça do rei. E o rei, um dos caras disse: eu vou matar esse cara. Ele disse: não mate não, porque isso aqui eu estou colhendo o que eu plantei. Não faça nada com ele não, deixa ele jogar. E aqui, amados, existe algo importantíssimo para nós. O salário maior dos nossos pecados, das nossas transgressões, o pior que pode nos acontecer é a nossa morte espiritual. Se o salário do pecado é a morte, algo tem que morrer. Alguém tem que morrer. Deus não leva o pecador como justo. Pecou, e o salário do pecado é a morte. Alguém tem que morrer. Mas Emerson, isso é forte demais. Vou falar para você de novo. Alguém tem que morrer. Por quê? Porque Deus não muda. E as referências de Deus era que alguém tinha que morrer. Nos antigos, no Antigo Testamento, eram animais que eram mortos. As pessoas pecavam, mas tinham que fazer sacrifícios de animais para livrar o pecado do povo. Mas hoje, Emerson,
aquela tradição, aquelas coisas foram abolidas. Mas agora eu tenho que matar um carneiro para tirar meu pecado, não resolve mais. Ah, mas eu matar um bezerro por causa dos meus pecados, não resolve mais. Sacrifício de animais não resolvem mais para tirar pecado de ninguém. E agora, Emerson, mas se eu cometer algum pecado sequer, eu atravessei qualquer um desses pecados, que Deus fala que a gente não pode, eu vou merecer a morte? Pela lei de Deus? Vai. Eu vou morrer? Vai. Alguém tem que morrer. No Antigo Testamento, eram os animais que morriam. Mas hoje, existe uma pessoa que tem que tomar o seu lugar. Que se ele não tomar o seu lugar, você vai ser jogado no lago do fogo ardente, que é pior do que o inferno. O inferno nem trisca com a condenação eterna. Mateus representa a humanidade. Aqui Jesus, humanidade sem Jesus, humanidade condenada. Quem não tem Jesus já está morto, já está condenado. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Alguém tem que morrer, filho. Ou é você, ou é alguém em seu lugar. E é aqui que Jesus é o maravilhoso. Que quem crê nele, ele chega para o pai e diz: não, pai, Mateus não precisa morrer. Eu morro no lugar dele. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Toma e tomou o nosso lugar. Nós merecíamos isso. Jesus não cruzou uma linha sequer das leis de Deus. A única pessoa que não merecia morrer do jeito que morreu era ele. Mas Deus nos ama tanto, que não nos entregou o bem mais precioso, para que a gente possa usar o nosso livre-arbítrio para escolhê-lo. Mas Emerson, eu ainda vou pecar. Vai. Eu ainda sentarei nessa cadeira. Vai. Eu ainda transgredirei as leis do Senhor. Vai. Porque no dia que você disser que não peca mais, você é um mentiroso. Mas Emerson, eu peco e continuo pecando. Eu vou sentir e sofrer consequências do meu pecado, mas não vou provar mais da morte. Por isso que o Senhor fala assim: busque uma vida de santidade, use o que eu te dei como livre-arbítrio, para ser fiel às minhas leis e os meus mandamentos, para que coisas ruins não aconteçam com você. Você que cruza a linha do adultério para que você não perca a sua família, a sua esposa e os seus filhos, que são os bens mais preciosos que Deus te entregou. Que você não se misture com prostitutas para não perder todos os seus recursos e ficar com o tempo pedindo pão em esmola. Que você não faça e você não vá para coisas que não prestam, para que você não adoeça o templo do Senhor. Infelizmente, amados, tem gente que senta tanto nessa cadeira, se afasta tanto de Deus,
que fala para Jesus: levanta, levanta. E o Espírito Santo vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando, que a gente volta a assumir nosso lugar onde? Na morte eterna. E aqui uma das piores coisas que podem existir, uma coisa chamada supergraça. Eu aceitei Jesus, eu posso ir para o cabaré, eu posso fazer o que eu quiser, pecar do jeito que eu quiser, que Ele vai continuar sentado na cadeira para morrer no meu lugar. Olha o dedinho. Uma vez salvo, sempre salvo. Não funciona desse jeito. Se arrependa, volte para os caminhos do Senhor, para que esse Jesus volte para onde? Para cá. Mas Emerson, eu sou uma pessoa boa demais, eu sou uma pessoa que ajuda os pobres, eu sou uma pessoa que deu os meus bens todos para aplacar a fome da humanidade. Se não tiver Jesus, irei para o lago de fogo e inferno do mesmo jeito. Por quê? Porque alguém tem que morrer. Ou você, ou Jesus no seu lugar. Livre-arbítrio. Deus nos dá o direito e a escolha de escolher o que a gente quiser. Mas fala para nós: conhecereis a verdade vos libertará. Libertará de quem? A morte. Mas as leis, Emerson, eu não entendi a respeito das leis. As leis de Deus são para nos proteger e nos abençoar. Quando ele diz assim, César, honra teu pai e tua mãe, para quê? Para que as coisas corram bem na sua vida, e que você tenha muito tempo de vida. Não levante falso testemunho, para que ninguém possa chegar para você e dizer: César, você é um mentiroso. Então as leis que o Senhor coloca para a gente, não é para tirar a nossa liberdade, porque a nossa liberdade Ele nos deu e nunca vai tirar. Ele coloca as leis para a gente, para nos proteger, para que a gente não caia no pecado e passe a saborear as consequências desse pecado. Porque o pecado, na hora que está sendo consumado, pode descer como mel na boca, mas quando chega no estômago, vira. E você quer sofrer? Você quer ter uma vida de sofrimento? Você quer ter uma vida de angústia, de tristeza, de infelicidade, de falta de recurso financeiro? Você quer ter uma vida dessa? E aqui é a história. Se Jesus não entrar, a pessoa morre. Pode ser a melhor pessoa do mundo, se não tiver Jesus para morrer no lugar dela, será lançada no fogo do mar de fogo, junto com o capeta, junto com o inferno, e junto com um bocado de gente boa que não tem Jesus. Amém, amados? Vocês entenderam a palavra de hoje? Então você pode aplaudir o Senhor, que Ele merece. Queria chamar o ministério de louvor e adoração. Queria que você ficasse de pé. Vamos adorar o Senhor mais um pouquinho. Amém, amados? Você que está em casa, você prepara para também pular, louvar e adorar o Senhor. Anel aí. Provavelmente semana que vem nós estamos voltando o rachinha nosso, né? Glória a Deus.
Até as meninas bater palma, tem que bater palma mesmo. Nosso pastor disse que vai também pro nosso futebol, tá bem, correndo 5 quilômetros. E o homem é goleador, deixou a bola para ele, é caixa. Viu? Amém, amados? Vamos adorar esse nosso Deus que é maravilhoso, sim ou não? Você pode sair do seu lugar, você pode pular, você só não pode aglomerar. Amém? Apaga as luzes. Na palma da mão. Vamos adorar esse Deus que é maravilhoso. Levante seus olhos, os campos estão brancos. Abram as portas, os filhos estão chegando. Levante seus olhos, os campos estão brancos. Eu verei uma geração prostrada aos seus pés, dizendo que Jesus é o Salvador. Eu verei uma geração prostrada aos seus pés, dizendo que Jesus é o Salvador. Os filhos estão chegando. Levante seus olhos, os campos estão brancos. Abram as portas, os filhos estão chegando. Levante seus olhos, os campos estão brancos. Eu verei uma geração prostrada aos seus pés, dizendo que Jesus é o Salvador. Eu verei uma geração prostrada aos seus pés, dizendo que Jesus é o Salvador. Aleluia! E o mundo saberá que a nossa alegria é ter o nome escrito no céu. E o mundo saberá que a nossa alegria é ter o nome escrito no céu. E o mundo saberá que a nossa alegria é ter o nome escrito no
Pai, como é bom estar na tua presença, Deus. Como é bom estar na tua casa, te louvando e te adorando, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoe a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui, estão nos vendo pela internet. Senhor, possa encher o nosso coração da tua presença, que a tua glória possa estar sobre nós, que a tua nuvem possa nos cobrir, Senhor. Vem derramando o teu mover, atenda os nossos pedidos e as nossas orações. Oh, Paizinho querido, cura a vida de Isabela, Pai. Que o Senhor possa tocar na vida dela, possa curá-la, trazer a cura. É assim que eu te peço, que eu te oro, que eu te louvo. Que o Senhor possa trazer a cura de quem está enfermo, tirar esse fardo de quem está com um fardo pesado. Que o Senhor possa dar direção àquele que está perdido. Deus, que o Senhor possa fazer reviver uma chama que possa estar apagada em nosso coração. Que o Senhor possa derramar o teu Espírito sobre toda a carne, Senhor, para que a gente possa chegar lá na frente e dizer quando o Senhor nos ama e quando o Senhor é bom para as nossas vidas. Ó, Pai, abençoa a vida de cada um dos meus irmãos, Senhor. Derrama bênçãos sem medida sobre a vida deles. É assim, Senhor, que nós te oramos, te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Você pode continuar louvando e adorando o Senhor. Aleluia! Deus abençoe a tua vida. Tenha uma noite abençoada. Amanhã teremos culto para quem mora nos distritos e domingo para quem mora na cidade. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês.